Olá a todos, então neste vídeo eu quero partilhar contigo algumas formas de limpar energeticamente a tua casa. Porque é que é importante limparmos energeticamente a nossa casa? Tal como é importante limpar fisicamente a nossa casa, que senão vamos ter pó, poeira, cotão por todo lado, é importante limpar energeticamente também a nossa casa para que as conversas, os pensamentos, até aquilo que aparece na televisão, aquilo que os outros nos enviam, muitas das vezes inconscientemente, não fique a crescer, crescer, fortalecer-se dentro das nossas paredes, dentro dos cantinhos, dentro, no fundo, daquilo que tem que ser o nosso espaço mais seguro, mais sagrado, tá bem? Mais protegido. Então, devemos limpar energeticamente a nossa casa, tal como limpamos fisicamente a nossa casa. A frequência da limpeza energética da casa depende muito do espaço onde tu estás, até das próprias conversas, se trazes muitas pessoas externas para dentro de casa ou não, se regularmente usas, por exemplo, os óleos essenciais. Eu noto que como eu uso diariamente óleos essenciais no difusor, não tenho que fazer uma limpeza tão frequente do que fazia quando não tinha óleos essenciais. Depende também se estás, porque é mesmo assim, sobre ataque de alguém, se alguém está constantemente a dizer mal de ti, se estás numa disputa com alguém, seja um familiar ou um colega de trabalho, vais ter que limpar com mais frequência energeticamente a tua casa. Se tens filhos adolescentes, se tiveres filhos adolescentes, a probabilidade de teres que limpar mais vezes energeticamente a casa é maior. Portanto, depende da fase da tua vida e até do sítio onde tu estás. Há certas zonas do país em que eu noto que é necessária uma maior limpeza energética do que noutras. Portanto, aí vai depender e tu vais sentindo, à medida que, quando começares a sentir que há mais discussões, há mais dores de cabeça, há mais moleza, parece que não te apetece fazer nada, parece que não te apetece fazer as coisas que te dão paixão, há mais picardias entre a própria família, faz uma limpezazinha energética, tá bem? Então, quais são as minhas principais formas de fazer limpeza energética à casa? Eu faço praticamente limpeza diária à casa, como eu estava a dizer há bocado, porque uso diariamente o difusor com os óleos essenciais, óleos de limpeza. Os meus favoritos são o lemongrass, que é a erva príncipe. A erva príncipe é tradicionalmente uma erva de abertura de caminhos e corte de energias prejudiciais, portanto lemongrass no difusor é fantástico, citronela também, eucalipto. O eucalipto traz uma energia de limpeza e proteção rápida, não é tão duradoura, mas é rápida, ou seja, se naquele momento houve uma discussão ou houve alguém que te veio visitar e tu precisas de uma limpeza e proteção rápida, o eucalipto é ótimo. Melaleuca para tea tree, melaleuca e tea tree para corte de cordas energéticas. Se tu sabes que alguém está a dizer mal de ti, se sabes que uh, se algum familiar teu te ligou e esse familiar tem tendência para deitar sempre tudo abaixo, ou deitar a tua família abaixo, ou deitar os teus filhos abaixo, ou dizer que não sei o quê. Malaleuca, às vezes até nas mãozinhas, enquanto estamos a falar com eles ao telefone, colocar assim no peito ou no difusor. Mais eucalipto limão. O eucalipto limão tem uma potência de limpeza energética muito forte. Eu às vezes até junto o eucalipto limão com o eucalipto, quando há assim alguma coisa mais pesada, houve uma discussão ou houve as tais chamadas com a família, que às vezes não são assim as mais agradáveis, etc. Tá bem? On guard. On guard no difusor, não só o on guard é a nossa mistura de proteção e, portanto, não só protege a casa como a escuda, ou seja, a probabilidade de depois essa energia negativa voltar a entrar é mais baixa, tá bem? Estes são apenas alguns. Eu tenho alguns vídeos na tribo, na nossa comunidade do Terra, tenho alguns vídeos sobre os óleos para proteção e eu vou colocar também, vou escrever um artigo no blog e por baixo desse artigo eu vou colocar algumas ideias de óleos que podem utilizar para limpeza e proteção energética, está bem? Difusor, portanto, é uma das minhas formas favoritas e é uma forma diária. E nós sabemos isto, não é? Se nós formos limpando as coisas
frequentemente. Não precisamos de estar uma tarde inteira a limpar a casa de banho, não é? Ou não precisamos estar uma tarde inteira a limpar a cozinha. E é um bocadinho isto, se eu for usando, e é uma coisa tão simples como abrir o difusor e colocar umas gotas lá dentro. Se eu for usando o meu difusor diariamente, não tenho nunca que fazer uma limpeza tão forte, não é? Outra forma que eu gosto é espalhar cristais pela casa. Ali. Aqui e há mais por aí espalhados que não se vêem aqui também. Olha, ali está outra selenite. Eu adoro selenite, para quem não sabe. Mesas de selenite, e dá aqui outra. Cristais pela casa. Cristais que tu tens especificamente e que tu sentes especificamente que são bons para limpeza energética e para proteção. Um dos melhores, como eu te mostrei, é a selenite. Eu tenho selenites espalhadas pela casa toda. E as selenites, para mim, funcionam quase como se fosse um ar-condicionado. Portanto, a energia negativa entra, é purificada e volta a sair. Portanto, são purificadores de energia, na minha opinião. Então, eu tenho selenites espalhadas literalmente pela casa toda. Não é um cristal que seja muito, não é uma pedra que seja muito dispendiosa. E, portanto, nós podemos ter várias selenites pela casa sem ter que fazer um investimento maior. Outro cristal que eu gosto muito de utilizar é o quartzo fumado. E quanto mais natural for o quartzo fumado, menos trabalhado, menos polido, aquilo que eu noto, melhor funciona para a limpeza e proteção energética da casa. Há quem goste de turmalina, não sou muito fã de turmalina, mas turmalina é o outro cristal, turmalina negra, que ajuda também a proteger energeticamente a casa. Mais cristais que eu uso, granada. A granada também é um cristal, mas a granada eu uso principalmente para proteção pessoal, porque é muito utilizada em colares, pulseiras, anéis. A granada é outro cristal que eu utilizo muito para limpeza e proteção pessoal. É? Citrino. O citrino traz alegria e é um dos cristais que traz mais alegria. Então, o citrino acaba por naturalmente substituir as energias mais densas por energias de alegria. Então, é o outro cristal que eu também gosto muito de ter pela casa. Outra forma que eu gosto de limpar energeticamente a casa é com som. Com som. Quem é mais prendado do que eu não sou propriamente muito prendada nisso, mas quem é mais prendado e tem taças tibetanas e aquelas taças de cristal são fantásticas, ou que tocam um instrumento, tambor, por exemplo, é fantástico para limpar energeticamente a casa, para meter a energia a mexer, tudo o que é energia estagnada que está nos cantos, o som é ótimo. Eu não sou prendada, portanto, aquilo que eu faço na maioria das vezes é ou pôr um mantra, portanto, literalmente pego no computador, ponho um mantra a tocar e deixo que essa energia positiva do mantra se expanda pela casa, ou então eu tenho um sino, literalmente um sino, daqueles sinos antigos que se tocava, assim, plim, 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 plim. Tenho literalmente um sino desses, em que vou andando plim, 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 pela casa, porque pronto, eu não sou prendada em taças tibetanas, nem nenhum tipo de instrumento para fazer essa limpeza. Tenho uma amiga minha que toca piano lindamente, e então ela faz com as notas do piano que ela encontrou intuitivamente. Eu não precisava de piano, tu já avisei, mas é que ela encontrou intuitivamente e que intuitivamente toca aquelas notas específicas para limpar a energia da casa dela. Portanto, pode ser criativa também. Outra forma é incensos. Eu não queimo incensos há 7 anos. Não uso incensos para aí há 7 anos. Porque quando fiquei grávida comecei a ter muita sensibilidade ao incenso e deixei de usar, e depois comecei a usar óleos essenciais e nunca mais usei incensos. Mas incensos são outra forma de limpar energeticamente a casa. Podes ter os pauzinhos ou podes ter os outros que são em triângulozinhos e andares com eles pela casa. Aqui o importante com o incenso, que eu não noto com as outras técnicas que eu te disse, com o fumo do incenso, tu tens mesmo que ir às zonas, ou seja, tens que levantar e ir aos cantinhos da casa limpar. Com as outras técnicas eu não noto isso, mesmo com o difusor. Como existe ar em todo o lado e o difusor, as partículas de óleos essenciais acabam por se difundir pelo espaço todo, eu não sinto que tu tenhas que ir diretamente lá ao sítio, está bem? Mas com o fumo do incenso eu noto isso, está bem? Temos que ir mesmo diretamente com o pauzinho do incenso. Outra forma que é muito boa
mas que tens que ter atenção, não podes ser distraída como eu. Outra forma que é muito boa é colocar pirezinhos com sal marinho, em alguns dos cantos da casa, com a intenção de que esse sal absorva toda a energia negativa que entrar em tua casa. Tens é que ser organizada, coisa que eu não sou, e mais ou menos uma vez por mês ires retirar aquele sal. Se for no inverno e houver muita umidade, esse sal vai se dissolver e vai espalhar-se por todo o lado se o prato não for fundo o suficiente. Portanto, tens que ter em atenção, de vez em quando, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, ir ver como é que está o sal, e se ele durar mais tempo, pelo menos uma vez por mês, substituir esse sal espalhado pela casa, tá bem? Para mim, isso não resulta porque eu esqueço-me sempre que tenho sal espalhado pela casa. Outra forma que também podes utilizar é sprays. Pegares uma garrafinha de spray, juntares água, podes juntar óleos essenciais também, podes juntar as tuas plantas favoritas, por exemplo, alecrim, é uma planta muito boa para proteção, já falamos no eucalipto também, ótimo também para limpeza e proteção, a própria lavanda também é, e colocares dentro do frasquinho com água, um bocadinho nada de álcool, só assim uma esguichadelazinha de álcool para ajudar a dissolver as plantas e ires borrifando pela casa. Qual é o problema disto? Às vezes as plantas dissolvem-se, entram pelo tubinho do spray e entopem o spray. Portanto, eu normalmente uso esses sprays com óleos essenciais agora para não acontecer isso, mas podes utilizar, se não tiveres ou se não tiveres em sintonia com os óleos essenciais, podes usar plantas, principalmente se forem plantas da tua terra ou que crescem à volta da tua casa, melhor, porque têm energia daquela zona. Também podes usar florais, também podes fazer um spray com florais. Quem trabalha com florais pode utilizar um spray com florais para também limpar e purificar a casa. Outra forma super simples é que pode ser mais complicada, pode totalmente ser mais complicada, mas eu uso-a de uma forma muito simples, que é simplesmente, e pouca coisa mais fácil do que isto, pegares num limão, cortares o limão ao meio e meteres essas metades do limão espalhadas pela casa, ou seja, partes o limão ao meio, metes uma parte no teu quarto, uma outra metade na sala, partes outro, metes metade na casa de banho, metade na cozinha, partes outro, metes metade no quarto dos miúdos, outra metade na garagem, ou seja, metes metades de limão pela casa, com a intenção de que esse limão absorva toda a energia negativa que está em casa, e depois pegas nesse limão e a maioria de nós vai ter que, infelizmente, deitá-lo no lixo, ou podes enterrar fora da tua casa, não vais enterrar no quintal da frente, está bem? Se for para enterrar, vais enterrar noutro sítio, longe da tua casa e longe da casa de outras pessoas, está bem? Para que a energia seja transmutada. A maioria de nós não consegue fazer isto, portanto, a maioria de nós vai ter mesmo que agradecer ao limão pelo serviço que fez e deitar o limão no lixo, está bem? Temos que ser também aqui um bocadinho práticos e ter senso comum, porque às vezes não é seguro sequer ir para o meio do mato e enterrar o limão, não é? Pronto, eu também não quero que tu te coloques em risco, portanto, muitas vezes eu fiz isto e muitas vezes agradeci ao limão e tive que o deitar para o caixote do lixo, infelizmente, às vezes é essa a nossa realidade, tá bem? Então, estas são algumas formas que tu podes limpar energeticamente e também proteger a tua casa. Se tens outras formas, coloca-as também nos comentários, não te esqueças de limpar primeiro sempre, limpar e só depois proteger, não é? Vamos limpar primeiro, depois proteger também, claro, como fazemos nas nossas limpezas físicas em casa. Limpamos primeiro tudo e depois é que voltamos a pôr as almofadas no sofá, os bibelôs, etc. Tá bem? Limpar primeiro, proteger depois. Há aqui a maioria destas técnicas que eu te disse, limpa e protege ao mesmo tempo, tá bem? Portanto, é fantástico. Limpa primeiro e protege, portanto, num único passo nós conseguimos ter tudo. Então, fala comigo e diz-me quais são as tuas formas favoritas de limpeza e proteção energética e se este vídeo te ajudou. Se te ajudou, não te esqueças de colocar um like para eu saber que ajudou e que tu queres mais conteúdos como este e toda a informação sobre os nossos cursos online, incluindo o nosso curso de limpeza e proteção espiritual, vão estar na parte de baixo. Um beijinho, até à próxima.